Olá pessoal, sou o professor Luciano Pestana. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura de computadores, uma disciplina do curso técnico em manutenção e suporte informática, oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, pelo Mediutech, né? E nós vamos falar hoje sobre a terceira semana da disciplina, onde nós discutiremos acerca das unidades 7, 8 e 9 do nosso livro-texto Arquitetura de Computadores. Esse é um material que foi preparado pelo professor formador Wagner Simões Santos e eu, professor Luciano Pestana, irei estar passando para vocês essa videoaula como uma forma de reforçar o nosso conhecimento adquirido tanto no curso à distância quanto também nas aulas presenciais. Lembrando que essa videoaula ela não substitui a participação de vocês no ambiente virtual, nem substitui também, tampouco, a participação nas aulas presenciais. Então, para começar a aula, seria interessante que todos vocês visualizassem esse vídeo, que tem o link aqui na tela, o link do vídeo no YouTube. Nós não vamos colocar esse vídeo aqui porque senão a nossa videoaula ficaria muito longa. O vídeo tem cerca de 8 minutos de duração e ele tem a intenção de demonstrar e consolidar diversos conceitos abordados em sala de aula, como por exemplo os dispositivos de entrada e saída, sobrecarga de HD e o trabalho contínuo da memória. Então é interessante que vocês pausem o vídeo agora e entrem lá no YouTube, nesse endereço que está aí embaixo, no link, e visualizem esse vídeo, ok? Então, qual é o mapa conceitual dessa semana? O que é que nós vamos ver nessa videoaula? A gente vem fazendo isso em todas as aulas desse componente, que é a organização de computadores. Então, a gente sempre tem aqui um mapa conceitual que explica um pouquinho do que a gente vai ver nessa semana de aula. Então, a organização de computadores ela é composta por hardware, que por sua vez é operacionalizado pelo software através de instruções, que são as linguagens de máquina, que nós já vimos nas aulas anteriores, utilizando o quê? Utilizando o sistema de numeração, que também foi visto na última semana, né? A conversão de decimal para binário e vice-versa. A comunicação desse hardware ela é realizada através dos barramentos, que nós também já citamos aqui nas aulas anteriores. E esses barramentos eles realizam a interconexão da CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. A memória ela se divide em memória interna e memória externa. A memória interna, por sua vez, se subdivide em memória principal e memória cache, enquanto que a memória externa se subdivide em discos óticos e discos magnéticos. Já os dispositivos de entrada e saída, eles se subdividem em dispositivos externos, módulos de entrada e saída e funções de entrada e saída. A CPU ela não é tratada nas aulas dessa semana, porque nós já fizemos isso nas semanas anteriores, ok? Então vamos lá? Os objetivos dessa aula são compreender as características fundamentais dos sistemas de memória dos computadores, compreender a organização e formatação de dados em discos magnéticos e óticos, e compreender o funcionamento dos módulos e funções de entrada e saída. As memórias, né? Quais são os tipos de memória que nós encontramos nos computadores? Nós temos os tipos que se dividem em interna, memória interna e memória externa. A memória interna, por sua vez, ela é formada pela memória principal, onde nós temos a memória RAM, SD-RAM, SRAM, a memória ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash ROM, e as memórias cache, em todos os seus níveis. Já as memórias externas, elas são compostas, a memória externa ela é composta por disco magnético, nós temos aí o HD, né, um hard disk, e os discos óticos, como CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, Blu-ray, etc. As memórias internas, como é que elas se organizam? Aqui na direita nós temos uma figura 7.3 que mostra aí a pirâmide de organização dos parâmetros das memórias. E vejam que nós temos aqui do lado esquerdo uma capacidade de armazenamento que diz o seguinte: quanto mais no topo dessa pirâmide a memória está, menor a sua capacidade de armazenamento e, consequentemente, quanto mais na base essa memória estiver, maior a sua capacidade de armazenamento. E a gente vê que
há uma outra condição aqui inversa. A velocidade de acesso ela é muito maior no topo da pirâmide, ou seja, nos registradores, e muito menor nas memórias externas, como a gente vai ver adiante. Então, as memórias internas elas estão dispostas de forma hierárquica, assim como acontece nos barramentos. E a capacidade de armazenamento ela é inversamente proporcional à velocidade de acesso que a gente já falou. Por que que isso ocorre? Isso ocorre por conta do custo. Quanto mais rápida é uma memória, a tendência é que mais ela custe, não é? Porque ela exige uma tecnologia muito mais apurada. E quanto menor essa velocidade de acesso, a gente consegue ter uma capacidade de armazenamento maior, porque o custo dessa memória mais lenta é mais barato e a gente pode ter uma quantidade maior dessa memória. Então, elas estão organizadas dessa forma por causa dessa relação direta com o custo, que está relacionado com a sua capacidade de armazenamento de dados e sua velocidade de acesso aos dados. Sim, e por que eu devo saber isso? Porque eu, enquanto estudante, preciso conhecer tudo isso. Porque os recursos computacionais não são ilimitados e a sua escassez gera a necessidade de upgrade do hardware, ou melhor uso, ou seja, o racionamento desses recursos. Em diversos momentos, o técnico irá interagir com o computador e poderá se deparar com indicadores de recursos escassos, assim como poderá estar implementando instruções para o computador e deverá ter conhecimento sobre o desempenho e velocidade dos recursos usados. Então, conforme você vai usando o computador, você vai testando e vai verificando que esse computador está ficando cada vez mais lento, você começa a perceber que há uma escassez por parte dos recursos, seja memória secundária, seja memória principal, seja o processamento, enfim. A gente precisa ficar sempre de olho nisso, porque quando esses gargalos são identificados, a gente precisa agir para transformar esse sistema computacional num sistema mais rápido. Então, o que o modelo de von Neumann diz a respeito da memória? Diz o seguinte: a memória é responsável por armazenar o resultado final das operações realizadas na CPU, e essa é acessada através do barramento. Então, perceba aqui o modelo de von Neumann, onde a gente tem a entrada de dados, a saída de dados, e o processamento interno, que é feito, por sua vez, pelo processador, que a gente já estudou, com a unidade de controle, ou C, os registradores e a unidade lógica aritmética. O processador ele vai trocar sempre informações com a memória, seja para resgatar dados dessa memória para serem trabalhados no processador, seja para poder gravar dados nessa memória oriundos desse processamento, ou seja, sempre que o processador utiliza uma memória de entrada utiliza os dados de entrada para transformar esses dados e gerar um dado de saída, ele precisa gravar isso em algum lugar. E onde ele faz isso é na memória. Então perceba que a memória ela está em contato com o processador e os dispositivos de entrada e saída através de barramentos, que a gente vai estudar aqui também hoje. Como essas memórias se relacionam? A memória principal ela é utilizada para armazenar os dados do programa. A memória cache, por ser menor e mais rápida, foi concebida para dar agilidade ao processamento, combinando os trabalhos com a memória principal. Então, o programa ele é carregado na memória principal, porque ele é uma memória maior. Só que o processador não acessa diretamente, inicialmente, essa memória principal, porque ela é mais lenta. Então, para isso, foram criadas as memórias cache, porque elas são mais rápidas, mas elas são menores. Elas pegam os dados da memória principal e carregam esses dados previamente na memória cache, porque posteriormente, assim que o processador precisar dessa memória, ele vai solicitar a memória, os dados da memória cache para colocar isso nos registradores, que estão no topo da hierarquia aqui da nossa pirâmide de memórias. Sendo memórias mais rápidas, mais caras, mas também memórias menores. E como funcionam esses componentes? O processador ele acessa uma instrução após a outra, pois elas são armazenadas na memória principal. Para resolver o problema do gargalo de congestionamento na comunicação entre o processador e a memória principal, nós temos a memória cache, que acelera a velocidade de transferência entre a CPU e a memória principal. Então ela carrega previamente aquilo que ela acha que o processador vai precisar, ela puxa isso da memória principal e quando os registradores precisam ser alimentados, eles pegam esses dados da memória cache que são mais rápidas do que a memória principal.
Então, para otimizar ao máximo o desempenho do processador, nós temos as memórias denominadas registradores, que ficam localizadas dentro da CPU. São memórias mais caras, mas também são memórias menores. Memórias externas, como é que elas são organizadas? Elas estão dispostas de forma hierárquica também, mas elas estão na base da pirâmide. E a sua capacidade de armazenamento é inversamente proporcional à sua velocidade de acesso. Então, as memórias externas, elas são maiores, elas têm uma capacidade de armazenamento maior, mas, em contrapartida, a sua velocidade de acesso é menor. Por isso, elas acabam sendo memórias mais baratas. Essas memórias externas, elas se relacionam. O disco magnético é ainda o componente mais importante da memória externa. Trata-se do armazenamento primário do computador, como, por exemplo, o disco rígido. Esse disco rígido, hoje em dia, nós temos discos em estado sólido que são muito mais rápidos do que os discos rígidos convencionais. Os discos óticos são componentes criados inicialmente para serem o sistema de áudio digital de disco compacto, como o CD. Com a evolução surgiram diversos outros sistemas, como o CDR, o CDR-W, que é o CD regravável, e o DVD e o Blu-ray também. E como funcionam essas memórias externas? O disco magnético ele realiza o armazenamento de leitura de grandes quantidades de dados. Um parâmetro importante é a velocidade constante em torno de seu eixo, podendo variar de 4.200 RPM a 7.200 RPM, nas unidades utilizadas em computadores desktop. As velocidades mais comuns são de 5.400 a 7.200 RPM. Em computadores servidores, essa rotação pode chegar a 15.000 RPM. Os discos óticos eles realizam armazenamento de leitura de dados entre 650 MB e 17 GB e são chamados de memória secundária. Então, passando aqui agora para os dispositivos de entrada e saída, o que compõe esses dispositivos de entrada e saída? Né? Quais são os dispositivos de entrada e saída? Nós temos dispositivos externos, em que a gente tem dispositivos de comunicação com o usuário, como impressoras, teclados, mouse, a tela do computador. No caso, a impressora e a tela são dispositivos de saída de dados, são dispositivos que o computador mostra dados para o usuário. Nós temos também outros dispositivos de entrada de dados, como teclado, como mouse, como microfone, né, onde o usuário pode inserir dados no sistema computacional. Nós também temos dispositivos externos que efetuam a comunicação com a máquina, como discos rígidos, por exemplo, e também que realizam comunicação remota, como o modem, né, como exemplo aqui. Nós também temos os módulos e funções, onde nós temos a lógica de controle, armazenamento temporário, transdutor. Esses módulos e funções são responsáveis por controlar os dispositivos de entrada e saída. Então são eles que controlam esses dispositivos aí no computador. O que o modelo de von Neumann diz sobre os dispositivos de entrada e saída? Os dispositivos de entrada e saída servem para a comunicação do sistema com o meio externo. Ou seja, eles também são ligados a barramentos, ao processador e à memória, e efetuam essa comunicação do sistema com o meio externo, com o usuário e com outros dispositivos externos também de armazenamento de dados. Os módulos de entrada e saída, né? Quais são as funções desses módulos? Eles podem ser assim divididos em controle e temporização, comunicação com o processador, comunicação com dispositivos, área de armazenamento temporário de dados, detecção de erros. Então veja que cada dispositivo de entrada e saída, ele possui uma controladora que controla esse dispositivo e faz esse acesso ao sistema através de barramentos. E aqui nós podemos ver, nesse exemplo de modelo aqui de um módulo de entrada e saída, que existem barramentos para tráfego de dados, barramentos para controle desses dispositivos, barramentos de endereço. Então esses barramentos eles podem ser únicos em algumas arquiteturas e podem ser múltiplos em outras. E por fim, para finalizar aí nossa aula, a gente tem uma frase aqui do Nico Kazantzakis, que diz o seguinte: para ter sucesso é preciso primeiro acreditar que podemos. Então a gente primeiro precisa acreditar no potencial nosso, a gente precisa acreditar que é possível, e assim a gente vai ter um caminho menos difícil para o sucesso.
ok? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as práticas, começando com a atividade 7, que é uma atividade do encontro presencial, ok? Eu vejo vocês lá.